Pra pensar demais. É. Então vamos começar aqui. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos à nossa entrevista com alunos RXZ. Meu nome é Eduardo Scaipari Gomes, eu sou mestre em Reiki Xamânico. Hoje eu vou entrevistar a aluna Fernanda Trombin, que é da turma do Lobo. Né, Fernanda? É isso aí. Fernanda, então vamos começar. Você me gosta de começar conhecendo um pouco mais quem é a Fernanda. Você contar um pouco da sua história, um pouquinho da sua trajetória, como tu começou todo esse caminho para entrar para entrar nesse mundo de autoconhecimento, o que que fez você se mexer, o que que fez você se despertar, contar um pouco da sua caminhada, da sua trajetória de vida. Claro, vai contar até onde você se sentir confortável, né? Tem coisas que a gente É, não se sente confortável ainda, mas é, até onde você se sente confortável, ok? ok. Então, Edu, é, é até interessante, assim, porque eu comecei a minha fase de profissão, no caso, eu queria psicologia. E aí, devido ser sempre caro e eu querer trabalhar, né, e eu já vinha trabalhando em bancos, eu mudei para administração. Aí teve um tempo que eu parei, porque daí eu engravidei, fiquei um tempo em casa. Quando a Manu tinha 2 aninhos e pouco, eu voltei, finalizei a administração. E nesse tempo, claro, eu vim passando por algumas dificuldades de comigo mesmo, de inseguranças e enfim, relacionamento. E aí, nesse tempo, me formei e disse assim: não, vou sair dessa, né? Eu tava com bastante ansiedade, eu tava sofrendo de muita ansiedade, assim, tinha falta de ar e talvez até um pouco depressiva, me isolando, né? E não via um caminho pra sair de dentro de casa mais. Pensava assim: não sei mais fazer nada, não tenho mais vínculo com as pessoas, como que eu vou voltar pro mercado de trabalho, sendo que eu tava afastada há uns 6 anos já, mais ou menos. Só tava estudando. E cuidando da casa e da filha, né. Só que não estava feliz. Sentia que faltava algo, né. E cada vez pior com a ansiedade. Tentei, fui inclusive num gineco que me deu um faixa preta lá, fiquei pior, achei pior, já tirei de vez, não gosto de remédio. E só tomando 3, eu acho que eu tomei 3 meses e me senti pior. Então, eu foi onde eu me despertei. E eu acho que eu despertei através de orações que a minha mãe fazia na época. E eu convidei uma concunhada minha pra gente abrir um negócio. E aí a gente começou a pesquisar esse negócio, daí ab abrimos. Conseguimos, recursos, né, da onde a gente não tinha, mas conseguimos um apoio de um pessoal. E aí a gente foi para São Paulo, daí a gente buscou a franquia que a gente tem hoje, né, uma representação de dermo, cosméticos, e assim, eu queria fazer parte da estética facial e ela corporal. Daí fechou, cada uma foi fazer os cursos, eu fiz o técnico, né? E aí, fazendo técnico, eu busquei a pós em estética. E nesse tempo todo aconteceu muita coisa, assim, foi difícil, foi em 2015, crise e tal, mas a gente foi indo. E a gente foi indo. Aí em 2017 eu lembro que daí o pai faleceu em 2018, começou a ficar ruim em 2017, tive que acompanhar ele no hospital e tive que me afastar, às vezes trabalhava pouco, tinha que cuidar dele. E daí em 2018 ele faleceu. E parece que foi nesse tempo, assim, que deu uma virada, sabe? Onde começaram a vir pessoas, assim, para auxiliar no sentido emocional. Que foi onde veio a Gil, uma reikiana, que ela veio para fazer um tratamento estético comigo e eu que acabei sendo paciente dela. E aí a gente começou com reiki, daí ela fez barras e essas coisas foram despertando pro que tava me fazendo mal, né? Porque pra minha dor. E aí comecei a influenciar a Ju, que é minha sócia também, né? Eu achava que ela tinha esse dom de ir pro reiki, de trabalhar com terapias. E no fim acabamos que nós duas, hoje, hoje a Ju também é formada no reiki Usui. Eu fiz todo o reiki Usui também, né?
mas não, nunca atendi com recurso, acho que uma vez só. Foi quando eu te encontrei, né? E aí me identifiquei bastante com o Reiki Xamã e com os arcturianos, porque quando eu me formei lá em administração, apareceu um símbolo pra mim. E eu acho que eu já tinha comentado contigo sobre isso. E esse símbolo eu não entendi, e aí fui pesquisar e tal, e coloquei no meu trabalho de conclusão, apresentei como símbolo. Hoje ele tem aqui, ele tá aqui na nossa loja, a gente fez ele grandão. E aí quando apareceu o teu, eu acho que foi no Instagram que eu vi, e daí entrei pra fazer ali, pra fazer o primeiro nível ali que tu estava disponibilizando gratuito. E aí começou a conectar tudo, né? Olha só que bacana. E nós já tinha esse projeto. A gente queria colocar essa mandala e a gente queria trabalhar com pessoas, cura, né? A gente sempre teve, nós duas sempre tivemos isso muito forte de cuidar das pessoas. Tanto é que eu fui para administração e voltei para as humanas, né? E hoje não é, hoje a gente não faz diretamente isso ainda. A gente está num processo, tanto eu quanto ela, a gente não tem essa facilidade de divulgar o serviço. A gente tinha muita dificuldade de cobrar alguns atendimentos. Eu fiz energy healing antes, que é um outro processo, né, que eu não conseguia atender. Eu sentia muita dificuldade de chamar para atender, de cobrar esse valor, o valor que era nos passado. Então, eu tive que ir trabalhando tudo isso ainda, nesse tempo. E hoje a gente está conseguindo alguns passinhos, que é trazer pessoas para estar desenvolvendo o trabalho, né? Não só eu e ela, mas outras pessoas, em busca da cura. Eu acredito que o nosso trabalho está sendo todo voltado para a cura feminina, para a mulher, porque eu faço um curso paralelo ainda, que é ginecologia natural, onde a gente trabalha com vaporização, né? Ovos, tipo de alho, de babosa, então, ervas, né? É um trabalho mais natural. Então, eu acredito que tá tudo se encaminhando para que a gente consiga trabalhar a mulher desde as suas, dos seus medos, dos seus traumas, das suas, né? Dos seus relacionamentos. É isso? Perfeito, perfeito, Fernanda. Fiz várias anotações aqui, várias anotações mesmo. Primeiro ponto, legal, também sou formado em ADM, Hum, montaram um negócio, uhum, top, legal isso. E agora estão migrando, mostrando que não é só a estética em si, mas existe algo sim, mais profundo lá atrás, né? exato. E vocês estão no caminho, ok? Vocês estão no caminho, por quê? Vocês estão no caminho. A sociedade como um todo tá muito forte essa questão da estética, mas existe um porém, ok? Existe um porém nisso tudo. Sempre existe um lado oculto do porquê fazer aquele procedimento estético. Por que fazer um preenchimento? Por que fazer alguma coisa? Sempre existe um lado oculto por Sim, trás disso, ok? E esse lado oculto daqui a pouco vai vir à tona para todas. Porque vai chegar ao extremo de uma mulher fazer todos os procedimentos nela, que não vai existir mais nada para fazer no corpo. Tanto mulher quanto homem, tudo, tá? Isso vale para todos os gêneros, para tudo aqui. Que daí chega um momento que vai perceber que já fez de tudo e aquele vazio não foi continua bem. lá ainda, não foi preenchido. Aquele vazio continua lá ainda. Sim, Então esse movimento vai acontecer. Vai acontecer esse movimento. Acredito eu que até o ano que vem esse movimento vai começar a acontecer. Já está um movimento pequeno acontecendo e o movimento vai aumentar ainda cada vez mais de todo mundo perceber que não é só a questão estética. Existe um lado oculto por trás.
As duas coisas têm que caminhar junto. Não sou contra a estética, física, não sou contra. Tudo bem. Tem que caminhar junto as duas coisas, Sim, em equilíbrio. Eu passei por um momento tudo de mudar meu vestimento, mudar a minha imagem. Eu não gosto muito de mexer no meu corpo, fazer coisa estética, se mexer mesmo. Não gosto mesmo. Então eu não fiz nada disso. Só realmente alinhei algumas coisas. Só que eu fiquei muitos anos da minha vida olhando pra dentro, olhando pra dentro, olhando pra dentro, olhando pra dentro, e faltava alguma coisa ainda. Eu sempre tava olhando pra dentro, mas faltava uma coisa. Essa coisinha que faltava virar era fazer esse movimento estético, hum, entendeu? bem, Eu fiz visagismo, toda a questão alinhamento, comecei a fazer isso. Então faltava esse ponto. uhum, E agora isso se consolidou eu fazendo um book de fotos profissionais. Eu odiava sim, bater foto, sabe? Então, a hora que eu fiz o book de foto, literalmente caiu a ficha. Agora sim. sim. Tu sabe que a gente tá nesse processo, eu e a Ju. Esse ano, a gente também tinha bastante dificuldade de divulgar os serviços, tanto estético quanto outros, né? Porque a gente é mais retraída, sei lá, mais comedida, vergonha, não sei. E não sente a necessidade de estar toda hora, né? Mas porque nosso público sempre foi muito boca a boca e tal. Mas tem pessoas que nem sabiam da nossa existência e nós já tava no mercado há 5, 6 anos, né? Aí agora a gente começou a fazer esse movimento esse ano. Ano passado a gente já tinha pensado, tinha dado andamento, mas por outras causas a gente deu um passo atrás, esperou um pouco. E esse ano a gente já organizou, já está organizando tudo isso. Redes sociais, a gente está colocando um padrão, padronizando, né? E essas fotos também, a gente está sendo cobrada para fazer. A gente não marcou ainda, mas a gente vai fazer. Tanto é que essa pessoa que vai trabalhar com nós, que vai fazer alguns. A gente está com uma constelação familiar marcada agora para o dia 19, onde a fotógrafa ela trabalhava já com fotos sensuais. E ela sentiu isso nas mulheres, essa falta que elas tinham, que ela fazia a imagem, né? Tirava foto sensual da mulher, mas ela se deu conta que não adiantava só a mulher ou se olhar e se ver como bonita ou como sensual, que faltava. Então ela também começou esse processo. E aí, então ela começou a fazer tanto o movimento de constelação quanto hipnose. E ela trabalha com PNL e ela, por coincidência, acabou voltando. Ela tinha ido morar para Santa Catarina e tá voltando agora para Caxias e voltou para Sertão, que é um interior onde a gente também atende, né? E a gente tá fazendo essa parceria juntas, né? Então agora já vai, dia 19 vai ter um movimento aqui, que é a cura com a mãe. E aí ela também percebeu isso, então tá meio que tudo se alinhando, assim, pra gente dar andamento, né? E não deixar cair esses movimentos, porque a gente quer fazer esses movimentos uma vez por mês ou duas, agora com a constelação, depois com a vaporização, depois a gente quer trazer a medicina do cacau. E eu sempre daí eu uso o reiki nesses movimentos também, né? Exato, é o momento teu de você divulgar o que você Sim. faz nesses movimentos, você, no bate-papo que você tem quando você está atendendo, você falar sobre, certo? Então, não sei se você assistiu ainda, mas foi disponibilizado tanto na Turma do Lobo. Na Turma do Lobo foi disponibilizada uma mentoria de vendas, 1 hora e pouca bolando estratégia, que eu passei lá como cobrar, tudo, então eu aconselho você dar uma olhadinha lá. Ou você participar agora sábado. Uhum. Sábado agora, uma, uma e meia, 1h30 da tarde, eu vou fazer uma mentoria com a Turma da Coruja só sobre essa questão de posicionamento, vendas, cobrar, como divulgar. Eu vou estar fazendo isso agora no sábado, às 13h30, 1h30 Tu da sabe, tarde. tá. Isso. Eu vou ver se eu consigo assistir. Tu sabe que agora eu já passei um pouquinho desse nível aí. Eu já consigo cobrar. Já tá mais tranquilo, eu consigo oferecer pra minha cliente que tá deitada aqui fazendo um tratamento, Ah, porque bota. geralmente sai a conversa, né? Então eu já, por que que a gente não faz um reiki? Tu vai te sentir melhor. Daí eu acabo conseguindo fazer esse processo. E como tu estava falando,
Apesar de eu ser esteticista há tantos anos, e eu sou micropigmentadora também. Ok. Me pergunta se eu faço muita coisa em mim. Eu não tenho nada, eu não tenho um silicone no corpo, eu não tenho o máximo, assim, é o mínimo que eu faço no rosto. Eu não tenho uma micropigmentação. É interessante, né? E eu gosto sempre dessa linha mais natural, sabe? O que é o menos é mais, sabe? Que nem elas. Essa função da harmonização também, todo mundo igual, bocão, tá? Eu acho que é interessante, mas que as pessoas não têm uma medida, né? E que nem tu falou, elas vão fazendo, vão. E daqui a pouco tu já não é mais o que, né? E tu nem te sente tão bem com aquilo ali. Vai chegar um Então, momento. eu tenho isso, eu já não. Se tu olhar, eu sou. Tô com 40 anos. Eu disse assim, foi a primeira, agora a Manu fez 15, dia 20 de maio, e foi a primeira vez que eu botei um cílio postiço. Nem isso eu tinha colocado, então. Então, esses são os argumentos legais de você usar, sabe? Sim, De você falar assim, olha, essas terapias naturais, dependendo do nível de consciência da pessoa, você não precisa nem falar sobre o reiki, falar sobre terapias é, naturais, sim, entendeu? Essas terapias naturais me ajudam, olha, me é, ajudam. Eu faço procedimentos estéticos aqui em vocês, mas eu pouco aplico em mim, porque eu cuido da vida emocional. Eu olho para minha vida emocional. E sim, o nosso corpo é só o reflexo da nossa vida emocional. sim, Tudo, os nossos músculos, as nossas travas no corpo, é só reflexo da nossa vida emocional. Eu aprendi isso no yoga, quando a gente não consegue se alongar muito, não tem muita flexibilidade no corpo, o corpo tá meio duro, o corpo tá meio tenso, é reflexo do emocional. é, É tudo reflexo, tudo. Nossa aparência física vai ser reflexo do nosso emocional. Uma pessoa muito estressada, o que acontece com o rosto dela, com a aparência física, parece uma pessoa velha, sim. só que é muito estressada sempre, uma pessoa que sempre tá braba, vai ver a aparência dela, já, ela tem lá 20 anos de idade e parece que já tem 35. Hum, Tudo. Então, essas são as falas que você pode levar de uma maneira mais sutil, levando para a pessoa, falando sobre, que daí vai plantando uma sementinha lá na cabeça dela, sabe? A gente sim. vai plantando sementinhas, e a pessoa ela vai refletindo sobre, daqui a pouco ela vai, ops, vou ter que marcar uma sessão com a Fernanda. Vou É. fazer uma sessão com a Fernanda. Você sabe que eu tive uma cliente esse final de semana que era de micropigmentação. E ela tem bastante problema, assim, inclusive com o peso dela. A gente chegou a fazer Hum. uma sessão de Energy Healing e finalizei com o Reiki. Só que depois ela não continuou, ela não deu continuidade, não fechei pacote, né? E ela não continuou. Uma pelas questões financeiras dela, e outra porque eu não estava preparada mesmo para ver, para ir para este lado, sabe? Mais terapêutico. Ela queria uma cirurgia ou então remédio, ela queria resolver assim. E aí ela tomou bastante medicação, tá tomando, né, para emagrecer. Só que esses medicamentos, eu não sei te dizer a quantidade de medicamento que ela toma no dia para isso. E ela tem crises de depressão bem fortes por causa da medicação. E aí ela me disse que não conseguiu continuar. Daí eu, ué, por que que tu não tenta, né, uma linha mais natural? Eu posso te ajudar. E falei, porque a Lakma, ela tem também suplementos, tem a linha Nutri, que é com ervas, que é muito mais tranquilo do que tomar um medicamento sintético, né? E eu disse, a gente vai, mas ela é muito cética, assim, no sentido de que, mas eu acredito no medicamento, no remédio. E daí eu, pois é, mas tu tá me dizendo que tu não tá conseguindo dar andamento, né? Tu tá me dizendo que não, como que vai funcionar se tu não vai conseguir continuar, né? Quem sabe, vamos tentar uma outra coisa. E mesmo ela me falando, ela não se dava conta de que não estava fazendo bem para ela, que ela teria que dar mais um passo para tentar continuar a tomar aquele medicamento que estava fazendo mal e que ela não ia conseguir finalizar um tratamento assim, né? E mas ela se emocionou quando eu falei assim, dela se permitir uma outra terapia, um outro, né, tratamento, e não só o medicamento, né? E vamos ver. Tô plantando uma sementinha com ela já faz um tempo, né? Mas quem sabe? É, eu vi uma ideia aqui pra mim,
que também é legal fazer. Aí vai depender de pessoa para pessoa, não sei. Aí você vai ver como é que você encaixa essa ideia para você. Quando você fizer algum pacote de estético, qualquer do tipo, Uhum. pacote Uhum. estético, você incluir o, uma sessão de Reiki junto, Uhum. sabe? Ó, esse pacote aqui Sim. tá, ó, esse pacote aqui, o nome desse pacote A, a gente tem, esse pacote A aqui tem isso, e ainda tem uma sessão de Reiki. Aí você pode botar o nome, sessão de Reiki, ou uma sessão de relaxamento, Sim. entendeu? Legal. É uma ótima ideia. Botar Já tipo assim, vou fazer. exato, isso, jogar junto num pacote, né? Aqui tem vocês trabalham com pacote com certeza, né? 10 Uhum. micropigmentação a X valores. E durante esse pacote você pode botar uma sessão de relaxamento. Nós temos uma sessão de relaxamento aqui. Sessão Perfeito. terapêutica de relaxamento. Dependendo do nível de consciência das pessoas que vêm aí, já sabe, já conhece Reiki ou não. Depende das crenças Sim. religiosas, tudo. Aí, tipo, tem que conhecer quem é o teu público mesmo, e aí você vai definir o nome, se bota reiki ou não, ou só a sessão Uhum. terapêutica de relaxamento, entendeu? Uhum. Não é obrigatório Sim. botar o nome reiki, entendeu? Tá, tá. Perfeito, não é o obrigatório, não, porque é uma sessão terapêutica de relaxamento, Tá. ok? Pode fazer dessa forma, aí faz uma, essa uma vai ser plantada, uma sementinha nela, ela vai gostar. Daí ela vai dizer, eu quero mais, e daí a gente tem um pacote só com isso, entendeu? Entendi. É uma forma de entrar no mercado. Sim, vou fazer isso. É uma Pode forma deixar. de, é uma Ah, forma de já vou entrar no anotar. mercado assim, sabe? Uma forma de dar Uhum. uma, de Deixa eu ver. expandir cada vez mais um mix de produto com um produto só com a mesma pessoa, vender para a mesma pessoa, e, enfim, Sim. você sabe o que eu tô falando. Sim. Eu até vou anotar aqui para não esquecer. Aham, incluir no pacote. Aí você vê qual o pacote que se vende mais e inclui nele. Deixa Uhum. ele opcional. E testa isso durante um mês, 2 meses. Ou testa, deu a louca no mês de julho, entrou uma promoção, tipo, uma sessão de relaxamento junto. Enfim, aí você vai estudar e ver Uhum. a melhor forma de fazer isso, Tá certo? bom. Certo. Ah, voltando um pouquinho da sua história, eu achei interessante. Como que surgiu a ansiedade em você, assim? Qual momento da tua vida você disse que você estava ansiosa, mas como que surgiu essa ansiedade? Assim, que eu senti bem forte foi. Eu tinha 2 anos de namoro Ok? quando Saulo me traiu. Hum, E daí, tipo, 2 anos. Eu venho de uma família muito. Como é que eu vou te dizer? Conservadora. Que minha mãe católica, é pra ficar junto a vida toda. Meu pai e minha mãe. Pai, só quando ele morreu, eles chegaram a completar 50 anos de casado, fizemos boda. Então tinha muito isso na minha cabeça. E eu tenho ainda. Eu tenho isso muito. Daí, tipo, ele me traiu e eu não aceitava aquilo. Como é que agora ele dormia todo dia aqui em casa e agora? Né? Como é que eu vou ficar? E eu queria que ele voltasse. E assim, eu não conseguia respirar de tanta dor, né? Assim, que eu sentia naquele momento. Parecia que tinha acabado o mundo. E na época eu tinha uns 19 anos. A gente começou a namorar bastante bem cedo, né, eu tava fazendo 17 e ele tava fazendo 18 quando a gente começou a namorar. E desde sempre foi muito próximo, ele bem dizer dormia quase todo dia lá na mãe, lá em casa, né. E quando aconteceu, assim, não podia acreditar, porque eu fui me isolando de todo mundo, porque ele era muito caseiro. Então eu perdi aquele vínculo de amizade, a gente não saía, a gente só vivia com a família. E daí quando isso aconteceu foi um fim pra mim. E foi bem difícil, assim, pra mim. Eu demorei, eu acho que fiquei um mês de molho em casa, até pra. Quando eu comecei a sair, daí ele começou a me procurar de novo. E daí a gente ficou, vai e volta, eu voltava pra ele, ele tava com a outra, assim a gente foi.
Depois, quando a gente ingressou mesmo, que a gente começou a namorar, eu tinha muita dúvida, muita ansiedade, muito medo, né? Imagina, cada vez que ele saía, eu achava que ele ia me trair, né? Mas mesmo assim eu continuei. Daí eu vim morar com ele aqui pra Guaíba. Daí tive que superar isso, pra ficar com ele. Olha como é, né? Passava. E aí, depois dessa fase, ele começou a beber e sair. Antes ele não fazia isso. Mas quando a gente voltou, final de semana, ele ia pros bar e eu ficava em casa. Então, eu fui aguentando isso, pra não ficar sozinha. Tava muito medo de ficar sozinha. E eu acho que eu tenho isso até hoje. Aí, foi passando o tempo, eu fui trabalhando e tal. Depois de 7 anos, a gente teve a Manu. Depois de tudo, 7 anos depois disso tudo. Daí a gente teve a Manu, daí deu uma melhorada, aí depois piorou de novo. Função de bebida e de, né? E eu em casa. Pai e mãe, eu em casa. Mas sempre bem afastado de amigos, de sociedade, assim, né? Pai, mãe, filho e deu. E os pais, mãe dele, né? A família dele. Daí, quando. E aí eu tava com essa ansiedade muito mais forte que eu te falei, que eu tava muito mal, que eu já tava me sentindo super mal, sei lá, entrando quase numa depressão. Mas eu tinha a Manu pra cuidar, né? Então, de qualquer forma, eu tinha que estar bem. Aí, sempre bastante briga, porque ele não tava em casa quando tava, né? Sempre mal-humorado. Aí, quando eu lembro que quando a Gilva apareceu na minha vida, eu tava assim com uma. Eu tinha brigado com ele, discutido, mas sempre pelas mesmas coisas. Né? Vira e mexe a gente discutia. Só que pra mim já tava demais, eu não aguentava mais. Tipo, pior do que tava, não podia ficar. Então eu tava decidindo sair desse relacionamento. E aí foi numa consulta com a Gilva que eu entendi que eu não tinha perdoado ele. Não, sabe? Veio o choro e eu percebi que eu não tinha perdoado. Que eu vivi todos esses anos com ele, mas eu não conseguia perdoar a traição. E a ansiedade melhorava, piorava, melhorava, piorava, piorava. Foi agora, eu acho que 1 ano pra cá, que eu tô melhor, que eu consigo fazer minhas coisas, não deixo a tristeza tomar conta. Eu posso discutir com ele lá, eu venho pra cá, eu tô plena, sabe? Eu não levo pro dia, antes eu levava. E a ansiedade diminuiu também bastante. Eu não tenho tido ah, ansiedade assim. Eu Claro, eu fui não só no reiki, fiz ayahuasca, eu percebi que a ayahuasca, fiz duas vivências, fiz duas vivências de ayahuasca. E assim, uma de rapé, e tu sabe que eu me senti muito melhor. Não precisei, tô bem, assim, né? Tenho feito as constelações, a última vez participei também, tenho trabalhado bastante a mãe, agora eu quero trabalhar o pai também. Mas tudo eu fazia em relação à mãe. Tudo eu acho que é com a mãe, mas não sei. Aí me sinto melhor hoje. Tô bem melhor. E a ansiedade veio disso. E os meus problemas ainda são de relacionamento. Aí esse ano, a gente fazendo tudo isso, né? Ano passado, em julho, eu pedi pra terminar. Eu me senti forte, assim, eu não quero mais. Quero terminar. A Manu também já. Achava estranho isso, que ela queria, né? Que eu me separasse do pai dela. E daí eu disse, não, não pode, né? Tipo, eu não posso fazer a vontade da filha, né? Daí eu comecei a olhar pra isso, mas por quê? A gente teve bastante problema também, Manu teve bastante problema. Eu tive que olhar pra ela naquele tempo, né? E me deixar um pouquinho de lado e olhar pra ela. Mas foi bom que a gente foi resgatando laços também, né? E aí, ano passado, decidi terminar e foi um caos. Ele não aceitou a separação, ele vinha sempre chorar e perguntar se eu tinha certeza, que até que eu acabei não tendo certeza, acabei ficando com medo e voltei. E agora, ele exige muitas coisas, assim, tipo, que eu largue o emprego aqui, que eu volte, que eu fique só no sertão. Ele tá me pedindo coisas que tá fora do meu propósito. Eu não sinto que eu tenha que fazer isso, sabe?
E isso tá dificultando nosso relacionamento bastante. Então, a gente já tá há 23 anos juntos e minha maior dificuldade é o relacionamento com ele, com ele e com a minha mãe, talvez. E com seu pai, como é que foi o relacionamento? Ele era um pai presente e ao mesmo tempo distante. Era o pai que o pai sempre, o pai era cortador de pedra. Então a gente, na mãe, a gente nunca teve assim dinheiro sobrando, né? Sempre muito difícil. Mas o pai, eu cresci com ele dentro de casa. Ele sempre ali, mas ele não era tão carinhoso assim, não era tão próximo, né? Eu lembro de da mãe fazer tudo pra mim, por mim. Só que depois que eu tive a Manu, que eu já estava mais adulta, não, meu pai era o que abraçava, dizia que amava, sabe? Daí eu já via mais esse lado carinhoso dele, de estar mais presente com a gente. Mas depois que eu já estava adulta, criança, eu via ele lá, sabe? No cantinho dele, olhando a TV dele, o jogo dele, na hora do café, na hora do almoço, os horários pontuais na mesa, né? Ele gostava de contar história, o que me aproximava. Até tava falando com a mãe outro dia. A mãe me disse assim que eu sempre questiono. Foi até num assunto em relação ao Saulo, que ele tava com problemas em relação a mim e a Manu, não sei, tava nervoso comigo com a Manu, daí ele chegava com outras pessoas, ele era bem carinhoso e extrovertido. Daí eu comentei isso com a mãe, daí ela falou assim: ai, tu também achava que o pai não gostava de ti? Uma vez tu me perguntou por que que o pai não gosta de mim, né? Porque com as outras crianças ele brincava bastante comigo, não. Aí eu, será que eu não tenho que olhar pra isso? Então, eu não olhei pra isso até hoje, né? Sempre achei que o problema era a mãe. E aí ela disse assim, o tempo que tu ficou mais próxima do pai foi quando ela começou a trabalhar à noite numa escola. E aí eu disse, mas mãe, eu que ia atrás, porque ele tinha um porão onde ele gostava de fazer artesanato e coisas. Eu lembro que como a mãe não tava, eu deveria ter uns 12 anos por aí, eu ia atrás dele. Eu ia lá no porão atrás dele, ficava com ele até a mãe chegar. Ou então ele ia tocar violão, eu ia no quarto dele, sabe? Eu ia atrás dele pra ficar com ele. E depois, no final da vida dele, nós somos em 5 irmãs, e eu que cuidei, eu que tinha que ir, as outras não podiam, ou porque tinham um filho, ou porque não gostavam do hospital, ou porque moravam longe, né? Tem duas que moram longe. E era eu e a mãe, que na verdade cuidava dele. E foi bom, porque ele sabia que. Ele disse pra mãe que eu me sentia bem estando lá com ele. Mas não, né? Eu preferia realmente estar em casa com a Manu, com o Saulo, mas me fazia, de certa forma, bem, porque até quando ele faleceu, eu me culpei um pouco, assim, porque por eu estar sempre junto, não ter feito mais do que eu poderia, sabe? Sei lá, me culpei. Teve uma fase que eu me culpei por isso. Porque quando eu recebi o laudo, eu vi que ele não podia ter recebido alguns medicamentos que o hospital que atendeu ele deu, então ele veio a ter insuficiência cardíaca, né? E aí, mas enfim, acabei me Sim, culpando. Me culpo. faz parte do processo de luto. Depois, É, depois passa. A é, culpa faz parte do processo de luto. sim, Legal, bem interessante. Tem muitas coisas ainda para desconstruir aí. Que sim, a gente, se a gente já se aprofundar, a gente vai ficar a tarde toda aqui no. sim, A gente vai ficar a tarde toda se aprofundando nesse assunto, mas é legal que você já tem consciência, dá uma olhadinha no relacionamento com o seu pai mesmo, o que eu uhum, digo, e também dá uma investigada com a sua mãe, conversa com a sua mãe, como é que era o relacionamento da sua mãe com o seu pai realmente, entendeu? sim. Só Eu pra já você. até já fiz isso. E já tenho olhado algumas coisas aí também, em relação. Até na última constelação xamânica apareceu algumas coisas, assim, bem interessantes. Mas enfim. E só para tirar a minha pulga atrás da orelha aqui para identificar se esse não é um padrão repetitivo de familiar. O que você está passando, sua tua mãe não passou também, se Sim, a sua avó não passou, se a tua sim. Visa não passou, só para ver se é um padrão que está se repetindo. Sim, é. É tipo um padrão de abuso. Foi o que eu vi na última constelação. Ok. Então, a escolha é sua, de quebrar o padrão ou não.
Sim, é difícil de sair, parece que falta uma força aí. Mas como eu digo, se fosse fácil, todo mundo faria. Cada um Sim, tem o seu fardo, e tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Tu tá no teu tempo, no teu processo, não precisa se cobrar. Vai com calma, é, vai tranquila, continua seguindo o fluxo da vida. Travou, olha. Não travou, continua seguindo o fluxo da vida. Te incomoda muito, olha. E sempre vai seguindo o fluxo da vida, é, ok? Sempre vai ok. seguindo o fluxo da vida. Lembra pra não voltar aquela Fernanda lá atrás que ficou um mês de molho parada. Isso aí não é seguir fluxo da vida, isso aí é parar a vida. A vida vai, a vida não para. Ó, um minuto atrás a gente tava conversando outra coisa, um minuto depois a gente já tá conversando outra coisa. Então a vida não para. Sim, Seguir o fluxo da vida. Ir. A gente tá aqui pra servir. A gente tá aqui pra contribuir e servir com a humanidade. Ponto. Independente do que fizemos, a gente tá. Independente da profissão, a gente tá servindo. certo. Ok? Ok, Então, às vezes a gente tem que pegar e engolir o choro mesmo. Às vezes a gente tem que pegar e engolir a tristeza mesmo, é necessário, às vezes, e respirar fundo e seguir o fluxo. Às vezes a cura acontece assim, tá. né? Para algumas pessoas, às vezes acontece isso. Tem pessoas que precisam parar e refletir, mas tem pessoas que, se parar e refletir, é pior e se afundam num poço. Sim, Ok? tá. Mas continuando aqui, legal, você vai fazer esse movimento. Continuando aqui. Ah, a sua auto-aplicação de 21 dias, assim, o que mais te chamou a atenção em você? O processo de 21 dias. Não sei, porque cada dia que a gente fazia, era tão interessante, porque eu prestava sempre bastante atenção no depois no nas tuas palavras finais, assim, sempre era muito claro o que acontecia, né, tipo, o que eu vivia naquela situação era muito claro, assim, pra mim, o que eu vivenciava naquela autoaplicação. Repete a pergunta, Edu. O que mais te chamou a atenção, assim, emocionalmente, assim, na auto-aplicação dos 21 dias, assim, o que você, putz, virou a chave, caraca, minha auto-aplicação me ajudou nisso. Eu acho que, assim, pelo que eu pude perceber, eu deixei de procrastinar muita coisa, assim, eu comecei a botar os projetos em ação. Na verdade, foi isso que aconteceu. Eu percebi que tudo começou a se abrir, tudo começou a vir com mais facilidade. Alguns cursos que eu precisava me atualizar. Dentro do curso, já uma plataforma que me possibilitou fazer pacotes, e girar mais dinheiro dentro da loja. Foi maravilhoso. Então foram é isso que eu percebi mais, abrir o fluxo financeiro também e de foco, sabe. Sair daquilo "eu quero fazer", não, as coisas foram acontecendo, assim, achei bem interessante, achei ótimo também. Tá me favorecendo bastante. Que legal, perfeito. Consegui acompanhar o da coruja. Não conseguiu? Não, Foi legal. foi bem na no mês do aniversário da Manu e ela não queria 15 anos e ela decidiu em 2 meses, então era procurando uma coisa, outra, eu tinha que sair pra uma coisa, eu nunca conseguia, o tempo. E agora no da borboleta, eu não consegui entrar ontem, e aí ontem eu troquei o meu Celular. celular para o business, que é para ser mais, né, isso também a gente tá organizando tudo, que eu não tinha, estava meio desorganizada, então tá tudo organizando. E aí eu perdi. Eu não tenho nem o dos 21 dias, eu não tenho drive, perdi tudo. E não consegui a gravação também pra eu assistir. E o da borboleta eu quero fazer, quero acompanhar. Uma gravação eu postei hoje, né, de manhã. Hoje? Tá, vou dar A uma olhada. gravação eu postei hoje de manhã. A gravação. Eu já vou. Depois eu vou mandar pra você ali o acesso do Drive.
o link do Tá. live. Mas também, dependendo da hora, eu postei ontem à noite o link Daí do. eu troquei ontem de noite. Eu vi Ah, que tu tá. tinha postado e daí eu saí, eu tentei fazer o backup, mas eu perdi, porque tinha uma senha lá que eu não sabia e acabei perdendo de novo. E aí eu fiquei sem. É, se faz transição do Android para iOS, tu não consegue levar as conversas do WhatsApp. Uhum. Eu tinha um Android antes e comprei um iPhone. Aí não perdi todas as conversas do WhatsApp. Continuei certinho com o WhatsApp, tudo, mas a conversa do backup não veio. Perde. É. Perde, perde isso. Fernanda, Hum. mais uma perguntinha aqui. Sessões de reiki em outras pessoas, assim, tem alguma sessão que te marcou, assim, que, tipo, poxa, não esperava? Caraca, aconteceu isso mesmo com a pessoa? Alguma coisa que te chamou a atenção? Hum. Ou quais sessões de reiki você já fez? O que que a pessoa veio buscar para trabalhar? Deixa eu pensar aqui quais que eu. Teve uma sessão que ela estava tendo dificuldade, bastante dificuldade, assim, em relação com o filho dela. E eu sei que depois que a gente fez, ela veio e ela até queria fazer mais sessões. E interessante que o marido dela, ele é reikiano e xamã também. Só que a gente em casa, a gente não faz, né? Não acaba não cuidando, mas enfim. Ela hoje o filho dela tá trabalhando com ela e eles tinham muita dificuldade de trabalhar junto, ela cobrava algumas coisas dele e não e sei que estabilizou esse lado dele, sabe. Eles estão trabalhando juntos, inclusive. Que legal. Eu Perfeito. não lembro, assim, dos outros, mas acredito que tenha mais feedback, mas na correria que eu talvez eu não lembre agora, mas daqui a pouco eu vou estar te falando. Mas tu lembra as principais queixas que eles vêm trabalhar com você? Olha, tem como eu não sei se é porque é estética, mais mulher, tem 2 que é gordura, que é excesso de peso. Agora uma delas tá com um problema que ela não tá descobrindo, ela sente muita dor no baixo ventre, assim, e parece que ela tá com o útero um pouco aumentado, só que não descobriram ainda, ela tá fazendo exames, né, tá com bastante hemorragia, assim, e essa é um caso. Aí a outra é a gordura. Mas eu acho que tá mais no emocional em relação eu acho que é relacionamento, sabe. Eu acho não, é. Que ela traz desde cedo, bem novinha. Onde ela teve um relacionamento e eles terminaram, eu lembro que ela estava se machucando. Isso quando ela era bem jovem, né. Hoje ela tem as cicatrizes e tal, mas eu acredito que essa aí é um tratamento bem que ela deveria fazer, mas ela não tá aceitando ainda, sabe. Então Uhum. é devagar mesmo, ela criando essa segurança, né, comigo, porque ela acredita mais em remédio. Deixa eu Mas, pensar. mas esse movimento que você está começando a fazer, de Sim, levar essa terapia junto, essa cura. Então, eu aconselho você ficar nessa cura feminina mesmo. é, O resgate da mulher, o resgate, a essência. E eu digo uma coisa pra você, tá, Fernanda? Vai aparecer muitas mulheres querendo trabalhar relacionamento. Porque sim, isso é uma ferida aberta sua também. é. Interessante, né. É bem assim que acontece. A hora que tu virar essa chave mesmo de relacionamento, pode ser que esteja aí o teu propósito. Hum, Se tu virar essa chave do relacionamento e tu ajuda mulheres que sofrem com isso. uhum, Porque a gente ajuda quando a gente passa pelo processo, sim, certo? Então, sim, quando você virar essa chave, você vai ver a quantidade de pessoas que vai chover de mulheres perante relacionamento. hum.
Com entendi. certeza, se você fizer uma pesquisa das suas clientes, você vai ver que 80% dos seus clientes sofrem por causa de relacionamentos. Uhum, Alguma queixa elas vão ter, porque o marido deixa a toalha molhada em cima da cama, porque o marido bebe demais, porque o marido é aquilo outro, porque o marido é aquilo outro. Então você vai ter casos de relacionamentos que sejam problemas pequenos e casos de relacionamentos que sejam problemas maiores, até questão de abusos mesmo, psicológicos, físicos. sim, Vai ter. Olha a oportunidade legal que você tem nas suas mãos, mas, entra o mas. A Fernanda dar um basta, olhar para o relacionamento dela, tomar uma decisão, se continua ou se rompe. E aí, como eu sempre digo, é 23 anos. Já atendi uma mulher assim também. Eu falei pra ela. Só que ela era era 6 meses de relacionamento apenas. Aí eu falei assim: você tem duas decisões para tomar, duas escolhas você tem. Ou a primeira, você aceita que é assim que vai ser, porque foi assim durante 23 anos, essa é a realidade. Aceita que dói menos, aceita que é assim, entrar no processo de aceitação e parar de reclamar, que isso é o ponto, sabe? Duas escolhas, aceita e para de reclamar, ponto. sim, É assim. Então eu aceitei, me conformei com isso e vou seguir a vida assim. E parar de reclamar, porque foi uma escolha. Ponto. A segunda escolha é mudar drasticamente. Acreditar na incerteza, acreditar no que não pode se ver, acreditar no que pode, sabe o que vai acontecer. sim, Então é duas escolhas. Eu sempre falo, quando chega perante relacionamento assim, eu sempre falo à pessoa isso. Você tem duas escolhas. Eu não vou fazer por você essa escolha. Quem pode fazer essa escolha é você mesmo. Eu tô contigo independente da escolha. Tô aqui para te uhum, ajudar. Tô sendo uma ferramenta. uhum, Mas só quem pode tomar a decisão é você. sim, Entendeu? Então, geralmente é isso. Já entrevistei uma aluna aqui que ela morava na Argentina, passava por abusos, não conseguia sair desse relacionamento e tudo. E ela deu um basta. Deu um basta, saiu tudo, pau, conheceu outra pessoa maravilhosa, tá vivendo um relacionamento legal, tá vivendo bem, agora tá ajudando mulheres que passam por isso, sabe? Então, tem, porque ela soube sair disso, ela teve experiência disso. Também entrevistei uma aluna de Portugal, sofria eternamente de ansiedade, ela superou a ansiedade e agora tá aparecendo só pessoas, mulheres e mulheres sofrendo de ansiedade para ela trabalhar. sim, Então, esses pontos principais aqui que eu listei, que é a ansiedade que você passou, que você viveu, que a questão emocional que você cuida, ajuda na estética, a questão do relacionamento, que é o teu principal karma hoje aí, que tá vivendo, sim, ah, é realmente você olhar e tomar uma decisão. Qualquer uma das decisões sempre vai ter o lado bom e o lado ruim, tá? Aqui a gente vive na dualidade. Independente da decisão que a gente toma, sempre tem os dois lados. Então, quando a gente tem consciência disso, que independente da decisão que tomar, vai ter o lado bom e o lado ruim. Sempre vai ter os dois, é, entendeu? entendi. E olha para sua história, olha o quanto você conquistou, o negócio que você desenvolveu, olha a força que você tem também de tocar a vida. Sua filha tem 15, 16 anos já? É, 15. Pois é, tá caminhando já para seguir o fluxo também. Uhum, Então, olha, analisa tudo como um todo. A famosa pergunta que eu digo também, como que você se imagina daqui 10 anos? sim, Fazer um processo de visualização.
Você se imaginando daqui 10 anos, você se enxerga com aquela pessoa ou não? Você enxerga aquela pessoa no seu plano, no seu futuro? Então, isso tudo é levando e pontuando. Mas do jeito, aí a outra pergunta também, do jeito que está agora, do jeito que você está vivendo agora, como será a sua vida daqui 5 anos se você continuar vivendo o que você está vivendo hoje? Como será daqui 5 anos? Né? Entendeu? Sim. Uma pergunta mais profunda que eu fiz na última turma a última mentoria com a Coruja. Se você morresse hoje, morreria tranquila? Se hoje fosse seu último dia de vida, o que que você faria? Ou se você fosse morrer daqui 2, 3, soubesse que ia morrer daqui 2, 3 dias, o que que você faria? E a gente encarar a morte. Então são pontuações que eu deixo aí plantada na sua cabeça para você meditar sobre o que a gente está conversando aqui, meditar sobre isso, porque tá aí a virada de chave de mulheres esperando a sua ajuda, Entendi. entendeu? Entendi. Sozinha você nunca vai estar, Certo. nunca vai estar sozinha. Deus sempre habita dentro do teu coração, Deus sempre habita no coração de todos. Sozinhos nunca vamos estar. Sim. Só que, às vezes é necessário a gente passar um tempo sozinho para a gente perceber que a nossa companhia é muito boa. Sim. Passei um ano sem relacionamento. E as minhas dificuldades de ter relacionamentos passados é porque eu tinha medo de ficar sozinho. Sim. A partir que quando eu acabei o relacionamento e fiquei um ano sozinho, saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho, eu percebi que, poxa, eu sozinho também é legal. Sim. Eu sozinho também é legal. Eu saía sozinho, eu ia tomar café sozinho, eu ia jantar sozinho, eu ia comer sushi sozinho, eu ia no rodízio de pizza sozinho, sabe? Eu fiz esses movimentos realmente, que eram movimentos que me incomodavam. Eu fiz os movimentos sozinho. E foi muito Uhum. legal. Foi legal, foi bom, foi gostoso. Viver esses momentos. Saber que, poxa, é legal também a minha companhia, cara. Sabe? Aí a gente enxerga o mundo de outras formas. Certo. Ai, cara. Animais de poder. Você manifestou algum pra você? Algo do tipo? Assim, eu trago bastante a coruja comigo desde o primeiro reiki que eu fiz, né? Que foi muito claro, assim, muito nítido quando veio pra mim, que veio realmente da onde que apareceu uma coruja daquele tamanho dentro da minha casa, né? Foi muito. Então, eu trago bastante forte a questão do animal de poder. E agora com a coruja, com a borboleta tem se manifestado bastante também a borboleta, assim, nos últimos dias eu só vejo borboleta em todas as coisas. Ai. Que legal. E... É. A borboleta é bem provável que é um animal de poder, assim, eventual. Mas como é que é a tua conexão com a coruja? Como é que foi quando a coruja apareceu Coruja assim? O que que é você mais sentiu? forte. É, tipo, a coruja, desde que veio, e até depois nos processos de energy healing, e todas as vezes que a gente se conecta, todas as vezes que eu me conecto, é a primeira imagem que eu vejo sempre ela. Eu vejo ela aqui, sabe? Eu vejo os olhos, eu vejo sempre ela quando eu fecho os olhos. Então eu acredito que ela é muito forte comigo, sabe? E animal de poder mesmo eu tenho como ela. Legal. Que legal. Então, Fernanda, seria isso a nossa entrevista de hoje. Só para a gente finalizar, assim, o que que te chamou a atenção para você entrar assim na formação completa do Reiki Xamânico? Assim, que momento você decidiu assim?
Eu acho que eu estava buscando tanto, assim, a minha cura e esse processo de querer ajudar o outro, sabe. E eu queria algo que fosse simples e fácil. E E foi. que e foi. O mais simples possível, assim, pra mim é como tomar água, o reiki xamã. Esse o teu reiki, né, o estrelar. Faço qualquer hora, em qualquer momento, sabe. Então tá sendo bem simples, bem fácil, nada de dificuldade pra fazer, né. Só tenho mesmo não feito muito, assim, porque acabo não focando nessa, né. Como eu tenho bastante atendimento da estética ainda, mas vou fazer esses pacotes pra ir, né, já movimentando mais, Exato. mas bem tranquilo. Tu me olhando, qual é o animal de poder? Ah, eu não sou disso não. Esse não é minha linha, essa não é a minha linha não de fazer isso. Não? Eu não faço essas coisas de, vou olhar pra pessoa, eu vou ler, eu vou falar alguma coisa, tipo, não. É, mas eu lembro que a gente estava fazendo quando Isso não falava, né, de é, características, é das você características mesmo que vai pra identificar. exato. Porque o que eu a minha visão de mundo é diferente da sua visão de mundo. Então, qualquer coisa que eu falar pra você, eu vou estar influenciando nas minhas experiências. Sim, Entendeu? Então por isso eu sim, não go eu sou daquele que eu não gosto de falar: "Ah, você sonhei com aquilo, o que que significa, Edu?". sim, Não, eu não sim, vou falar. Mm-mm, não vou falar. Porque isso vai ser eu te manipulando, eu te influenciando em algo, entendi. entendeu? Uhum, sim, Entendeu? Então eu deixo sempre fazendo perguntas pra pessoa refletir, pergunta, pra hum, ela, pra pessoa mesmo achar o próprio caminho dela. entendi. Que é isso que Deus faz com nós. É, Ele não é isso que eu tenho que fazer, meu querido. Ele vai te mostrando o caminho e a gente vai tomando nossas escolhas e as nossas decisões. tá bom. Ok. Ok. Então, Fernando, obrigado pela nossa conversa, pela nossa entrevista. Espero ter contribuído em alguma coisa aqui com você. Foi muito legal estar conversando com você, te conhecendo um pouco mais e desejo que você ajude muitas pessoas ainda agora com essas dicas que a gente rolou aqui na entrevista e vai chegar em muito mais pessoas. Vai mesmo. Tá bom. Obrigada, Edu. Gratidão por tudo. E tá sendo muito bom participar com vocês também. Gostaria de estar mais, né, mas, a gente sabe que é no tempo, né. Não adianta também eu deixar de fazer as coisas que eu preciso, que tá dentro já do meu, mas eu sei que tudo vai se encaminhar. E eu gostei das dicas também, vou estar colocando junto. Então acredito que é só já abriu bastante, assim, eu percebi que já abriu bastante para tudo, né, até as pessoas que chegam para fazer com a gente esses movimentos, então é só o começo. Exato, é só o começo mesmo da jornada. É, Obrigado do fundo do meu coração, Fernanda. agradeço. Desejo muita paz, muita prosperidade, muito amor pra você. Tchau, tchau. Amor.